Então, pessoal, vamos lá? Vamos começar, então, essa aula aqui. Ok, ela vai ver depois, né? Tranquilo. Então, vamos começar aqui. Essa é a aula 24. 24 sistemas operacionais, gerenciamento de memória. Aí, eu estava falando para vocês, a gente vai, hoje, nós vamos falar de... Deixa eu desligar esse negócio aqui. Eu estava falando sobre gerenciamento de... Quer dizer, nós estamos falando de gerenciamento de memória, e aí, mais especificamente, hoje a gente vai falar de segmentação. Vocês lembram do anterior, que a gente disse, falando sobre aquelas questões de implementação, do sistema de paginação, não é assim? Da questões de implementação e questões de projeto. Uma discussão mais ampla, assim, sobre alguns pontos e tal, né? E, por fim, que eu digo assim, o último elemento que a gente tem que tratar para entender é sobre a segmentação, que é uma maneira diferente de lidar com a memória. Vocês lembram lá que na paginação eu pego um segmento de memória, segmento não, pego todo o espaço de endereçamento de memória inteiro. Então, vamos supor que uma memória seja endereçada por 32 bits, tá? Então, okay, eu tenho 2 elevado a 32 bits de endereços de memória. Né? Aí, lembrando aí. E é um espaço único de endereçamento, onde todos os processos envolvidos usam esse espaço de endereçamento. E o problema que o problema que nós colocamos para nós chegarmos na paginação foi que os processos executando, eles tinham que, claro, usar a memória física não é suficiente para fazer a multiprogramação, ou seja, eu não tenho memória física para um processo que ocupe mais do que o tamanho da memória física. Ao mesmo tempo, se eu tenho muitos processos, eles precisam compartilhar essa memória, ou seja, usá-las de forma justa, vamos chamar assim, né? Cada processo usando partes da memória. E no comecinho da discussão de memória, vamos ver se vocês vão lembrar, no comecinho a gente falou da memória quebrada em partes fixas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a figura, mas é só para ir já contextualizando. A memória, ela, no comecinho, quando a gente começou a falar de gerenciamento de memória, eu coloquei uma situação onde eu tenho uma memória contígua, quer dizer, né, um espaço de endereço único, mas quebrado, né, em partes, né, que são segmentos, que poderiam, que tem, ou que tinham, né, a gente falou disso há um tempo atrás, um registrador base e um registrador limite. Estão lembrando da história do registrador base e registrador limite? Então, você tem um registrador base, onde aquele segmento de memória específico tem um endereço inicial, e um segmento, um limite, ou um registrador limite, que é o tamanho daquele segmento. E no comecinho da era, enfim, dos sistemas operacionais, do hardware, e como resolver isso, houve sistemas em que esses segmentos eram separados por hardware, registradores, que delimitavam de forma fixa e de forma inalterável esses segmentos. Então, tem caixinhas assim. Aí o processo entra no segmento 1 e fica ali dentro. Uhum. O outro processo entra no segmento 2 e fica num outro segmento. E eles, enfim, não invadiam a área de memória do outro, né? Aí nós viemos com a paginação, por quê? Porque a gente percebeu que o mais interessante seria ver a memória como um todo, dividir em pequenos bloquinhos e ver toda a discussão de tabela de páginas, mapeamento da MMU de endereço virtual para real, não é assim? Real não, físico, né? E assim eu consegui, a gente discutiu um monte, né, de tempo sobre isso, com a paginação. O que eu quero retomar agora é a segmentação, né, agora voltar um pouco no fundamento da segmentação como um modelo de, uma abordagem de como gerenciar a memória também, além da paginação, tá? Então é isso. Esse é um contexto, assim, em geral. O interessante é que
A gente falou de segmentação de alguma maneira no comecinho, mas não da forma que nós vamos tratar agora, tá? Que é, bom, deixa eu compartilhar aqui, vamos ter essa tela mesmo, eu estou com muita tela aberta, me ajuda. Vocês estão vendo aí trademarks? Sim. Ótimo. Beleza? Então, vou puxar aqui a tela, como sempre, vocês aqui do meu lado. Aqui. Então, olha só, o que eu estou falando é daqui da capítulo 3 ainda, né, da parte de memória, é essa parte final aqui, ó, segmentation. Vocês viram aí, né? Segmentação. Então, é isso que nós vamos tratar aqui agora. O conceito de segmentação, viu, pessoal, remete a esse caso aqui. Olha só, já vou mostrar essa figura aqui logo, cara. Aqui nesse slide, só porque eu fiz aquele contexto, olha a figura que eu puxei a memória de vocês aí. Lembra disso aqui? Essa figura aí, no comecinho da parte de memória, né, que o programa de usuário roda sozinho, aí tem o sistema operacional aqui, isso aqui é bem básico, né? Muito elementar, né? E você pode entender aqui, mesmo nessa figura, que isso aqui é um segmento, isso aqui é um outro. Mas, claro, nesse caso aí, eu tenho um segmento só específico SO, rodar, né? E o segmento onde roda um programa aqui. Claro que a gente estava falando ainda de monoprogramação, sem troca de processo, nem paginação, né? Tá bom. Uhum. Aqui, ó. Essa figura que ela ilustra aquilo que eu coloquei ali eu observei no comecinho, antes de projetar essa tela aí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aqui tem o quê? 5 partições. Tá vendo? A gente chamou de partição na época. Fixas, é uma forma de pensar, né? E aí os processos vêm entrando aqui, ó, nessas partições. Por meio de uma fila de entrada única, eles iam se encaixando aqui conforme o tamanho das partições, tá? Então, veja, esse olhar aí é um olhar onde eu tenho a memória, que tem endereços, mas veja que o endereço você pode interpretar como de zero, de baixo para cima, tá? De zero até o endereço aqui, ó, de forma contígua, ou pode pensar também que eu tenho cada pedacinho desse com um espaço de endereçamento próprio. Então, o sistema operacional, por exemplo, de zero até um valorzinho aqui, certo? De endereçamento. Depois, a partição 1, de zero de novo, zero até o outro. A segmentação é isso, é pegar a memória e segmentá-la em espaços de endereço independentes. Cada segmento vai ter um espaço de endereço de zero, que é o endereço do registrador base, até o limite, que é o tamanho do registrador, o tamanho do segmento, né? Aí não sei se eu vou encontrar agora rapidamente uma figura que mostrava isso. Na época, a gente falou de registrador base e registrador limite, tá? Mas não tem problema, não. Aqui já é a parte de páginas, não importa mais. Aqui, ó. Por que eu tô... Né, por que a gente fala de segmentação, e principalmente no final do curso? Porque o conhecimento de vocês já está bem largo, né? Já são especialistas em sistemas operacionais, né? Então, agora as coisas ficam bem mais, assim, tranquilas de entender, né? Eu imagino. Mas vamos lá. Qual que é o princípio, né? Para vocês verem a ideia colocada aqui, a segmentação, olha só para vocês terem ideia de como que o livro texto coloca, e assim eu estou seguindo aqui, né? Segmentação é uma abordagem de memória, de gerenciamento de memória, tá? 3.7 aqui, tá? E aí ele traz um exemplo que eu vou reproduzir aqui com vocês um pouco, por que eu precisaria de segmentação, tá? Então, vamos imaginar eu acho que eu já perguntei isso para vocês, sobre compiladores. Eu também gosto de falar de compiladores. Se vocês já estudaram compiladores, né? Mas vamos pensar o seguinte. Isso não vai influenciar a explicação, não. Vamos imaginar o seguinte, você tem... quando um compilador compila um código, né, compila um código-fonte, o grande objetivo é gerar um código-objeto no final, né,
e, eventualmente, até o código executável, né? O processo de compilação, esse é o exemplo que ele coloca aqui, é um bom exemplo. O processo de compilação, ele gera uma série de artefatos, vamos chamar assim, tá? E que demandam a memória, o uso de memória RAM, que é esse retângulo aí, está representando a memória RAM, tá? Então, eu tenho uma tabela de símbolos, um compilador, quando ele compila, não vou dar os compiladores, tá? Calma. Fique tranquilo. Tabela, quando o compilador ele está trabalhando, ele tem um texto-fonte, que é o código-fonte, né? E, nesse caso aqui, se eu compilo um programa-fonte, vocês vão concordar comigo que o programa não altera durante o processo de compilação, é o mesmo, né? Sim. Eu compilo aquele programa. Então, ele está ocupando uma área de memória aqui que está em cinza, aqui, nessa figura. Tá? Aqui tem uma tabela de símbolos, que são símbolos que o programa-fonte, o programa-fonte, aqui está texto-fonte, emprega no seu código-fonte. Né? Eu tenho também tabelas de... Esse WhatsApp foi meu, né? Deixa eu desligar isso aqui. Foi meu, acho que não era de vocês, não. Aí, pronto. É só mutar ali, mutar a aba ali e pronto. Então, a tabela de símbolos tem o texto-fonte, as constantes do programa. Cada artefato desse ocupa uma área de memória durante a compilação. Então, fica interessante, em vez de eu usar... Vamos comparar uma coisa, já vou comparar logo, já vou correr esse risco aqui. Em vez de eu usar um sistema de paginação, vocês sabem tudo de paginação, bloquinho de 4K, né, naquela confusão, assim, falta página e tal. Então, em vez disso, eu vou criar... Vamos imaginar que a minha memória vai ser segmentada em 1, pilha de chamadas, 2, árvore sintática, 3, tabela de constantes, 4, texto-fonte, 5, tabela de símbolos, segmentos. E cada área dessa, cada segmento, tem um espaço de endereçamento independente. Ou seja, de 0 até o limite, um tamanho ali que eu vou definir. Né? Então, esses artefatos, enquanto você está compilando um código, enquanto você está compilando, esses artefatos eles podem ir ocupando, ou de forma estática, ou de forma dinâmica, esses segmentos. Por exemplo, árvore sintática. Um compilador, quando ele está compilando um código, eu vou gerando durante a compilação, tá? Não estou executando nada do programa, não. Estou executando um compilador, por exemplo, um GNU CC, tá? GCC. Está compilando o programa fonte, C. Eu vou gerando, o compilador vai gerando o que a gente chama de árvore sintática, que é uma estrutura em árvore, aquela que vocês já estudaram eventualmente em estrutura de dados, né? Parece com aquilo ali, tá? E com os nós da árvore como as palavras-chave da linguagem e que você está usando, e também as constantes e também os símbolos usados. Né? Por exemplo, o nome de uma função, a palavra function, a palavra procedure, se existir na sua linguagem, o if, o while, né? O sinal de maior e menor, operadores de comparação, enfim, todos esses caracteres e essas palavras-chave vão sendo organizadas em uma árvore sintática. E conforme eu vou compilando, essa árvore sintática vai crescendo. Né? Porque eu vou compilando ali, checando linha a linha, verificando a sintaxe está correta e vou gerando a árvore. Então, isso aqui vai crescendo, concorda? Tá? Sim. Então, vai crescendo. Né? E esse crescimento, vamos falar assim, da alocação de memória, ela é feita dentro desse segmento aqui. Independente dessa parte aqui, que é da pilha de chamadas, tá? Que é uma área também que vai ser usada para quando eu fizer as chamadas das funções, tá? E é uma outra área separada, que é da tabela de constantes. Todo programa, em geral, o programa tem constantes, né? Então, você tem uma constante para o número 10 ali, que é uma constante para um identificador, né?
ou o valor fixo, né, que você não vai mudar, não é uma variável, né? E o texto-fonte. Então, para esse tipo de problema, segmentar a memória é mais interessante, porque eu não vou ter falta de páginas, pequenos blocos entrando e saindo o tempo todo, para eu gerenciar esse tipo de problema aqui, tá? Eu tenho um espaço de endereçamento unidimensional e tabelas crescentes, certo? Então, as tabelas vão crescendo. E uma tabela aqui, ela pode atingir a outra. Se eu fosse usar, por exemplo, paginação, tá? Essa marca, isso aqui em azul, está escrito se eu fosse usar paginação. Porque na paginação, eu tenho um espaço de endereço único, de zero Sim. até o total da memória. Na segmentação, não. A ideia é eu ter espaço de endereçamento segmentado. Tá? Essa figura aqui, ela ilustra melhor o que eu estou dizendo. Porque aqui eu tenho, olha, segmento 0, segmento 1, segmento 2, segmento 3 e segmento 4. É a mesma figura anterior, no entanto, com os segmentos aí claramente definidos. Observem que a tabela de símbolos do programa que está sendo compilado e tal, ela está ocupando um segmento 0, de 0K até 20K, certo? Uhum. O segmento 1 está ocupando, ou melhor, o texto-fonte está ocupando outro segmento, de 0K a 12K. E assim por diante. Reparem que não é um endereçamento único. Então, eu vou ter que tratar esse negócio. Tá certo? Então, Ok. a gente discutiu tanto aqui o endereçamento de memória, né? Que você começa em 0 e vai até um máximo ali de endereços possíveis, não é isso? E Uhum. aqui não, aqui eu tenho que navegar entre segmentos, na verdade, né? Como é que vai ser a formação do endereço de memória? Vocês têm uma ideia já? Já estudaram isso? Entendem? Porque o endereço lá, quando eu falo da paginação não, eu tenho um endereço virtual que vira um endereço físico, né? Sim. Resumindo, não é isso? Qual que seria o endereço virtual agora? Porque o endereço virtual na paginação, ele vai se transformar no endereço físico que eu vou encontrar, na verdade, uma página. Não é isso? De 4K, por exemplo, né? Sim. Agora aqui, eu tenho que ter um endereço que não é mais unidimensional, né? É bidimensional, no caso aqui. É assim que a gente chama. Eu vou ter que ter duas informações para chegar no endereço É o específico. segmento e a parte onde o segmento, né? Eu vou precisar, uma parte do endereço é o próprio segmento. Peraí, qual o segmento que você está falando? Já que nessa abordagem eu peguei a memória e dividi em segmentos. Então eu tenho que acessar o segmento e dentro do segmento acessar o que eu quero, afinal de contas, o deslocamento. Então, sei lá, o compilador está rastreando linha por linha do código. Né? Na verdade, é token por token. Né? A gente chama de token também, né? Vocês vão estudar isso. Né? Então, é linha por linha. Vamos lá. Então, você está indo texto-fonte. Linha 1, linha 2, está indo, né? Para eu acessar a linha 5 do código-fonte, programa executando, compilador executando, eu vou precisar acessar o segmento 1 e a posição de memória dentro do segmento 1, que está a linha 5, né, do programa-fonte. Certo? Pode ser um exemplo grosseiro, que talvez não seja a linha, né? Pode ser mais que a linha, mas de qualquer forma eu preciso acessar uma parte do texto-fonte e eu preciso ter o segmento e o deslocamento dentro do segmento. Tá Sim. joia? Tá bom. Então, sabendo isso, essa tabela eu vou tratar ela daqui a pouquinho, tá? Eu acho que é vai ficar mais claro se eu deixar a tabela para daqui a pouco. Olha esse exemplo aqui. Se eu Nós já entendemos segmentação, vou assumir que vocês entenderam. O que é a segmentação, né? E essa abordagem aí. Não tem mais bloquinhos indo e vindo. Bloquinhos o quê, gente? Bloquinhos, quer dizer aqueles bloquinhos de página, tá? Sim.
Tem mais página. Indo é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é aquela vai para lá, vai para cá, país de for, volta, vai no espaço físico, precisa do disco. Agora não, agora eu estou falando de segmentos. Olha essa situação, a implementação de segmentação que eu estou chamando aqui, né? Pura. Pura, sim. Sem muita sofisticação, vamos falar assim. Certo. Isso que a gente já discutiu em algum momento, mas vale a pena de novo, porque vai refrescar a memória de vocês. Não é essa memória aqui. Olha aqui, ó, letra A. Então tá 1, 2, 3, 4, 5 segmentos aqui, certo? Então, o primeiro segmento tem 7K. Vamos falar de baixo para cima, né? O segmento 0 tem 4K, o segmento 1, 8K de tamanho, tá? O segmento 2, 5K, o segmento 3, 8K, e o segmento 4, 7K. Beleza. Esse tamanho, na realidade, vamos pensar assim, que tem processos aí ocupando esses segmentos, tá? Eles podem ser dinâmicos também, segmentos podem aumentar ou diminuir de tamanho. Mas o fato é que na letra A, eu tenho processos ocupando esses 5 segmentos. Aí, de repente, o processo que está no segmento 1 termina. Tudo bem com termina, né? Uhum. A gente poderia ficar aqui 50 minutos falando o que significa terminar um processo. Meu Deus, não. Você já sabe. Então, o segmento aqui no segmento 1, o processo terminou, né? E aí entrou um processo que ocupou 5K. Tá vendo aqui? Uhum. E eu estou chamando aqui de segmento 7 agora. Tá? Então, sobraram 3K, né? Certo. Tá vendo? Sobraram 3K aqui, imediatamente sobraram 3K. Depois, para a letra C, o que aconteceu na letra C? Vocês arriscam? Segmento 4 terminou. Jogo dos 7 erros. Qual que é a diferença entre o B e o C? Segmento 4 morreu. Terminou. Tinha um processo aqui, né? É um exemplo mais geralzão, mas vamos lá. Tinha um processo aqui, aí ele terminou, né? O segmento 4, e entrou um processo que ocupou 4K aqui nesse pedaço de memória. Sobraram 3K. Aí no D, onde é que está no D agora? No D, aqui, né? Tinha um processo rodando com ocupando 8K de memória. Aí ele terminou. E chegou um outro ocupando 4K. Sobraram 4K. O fato é que eu estou fragmentando a memória. Eu já falamos disso, né? Essa fragmentação se chama fragmentação... Ou não? Não. Fragmentação externa. Ó, tá sobrando, Esse é né? externo? É externo, é. É, uma fragmentação externa. E é claro que eu posso compactar isso aqui para eu aproveitar melhor o espaço de memória, né? Isso aí que eu acabei de mostrar, isso, de certa forma, você já conhecia. É um processo de segmentação que não tem nada além do fato de eu tentar usar os espaços disponíveis de memória em blocos. E veja, blocos que satisfazem, de algum modo, o processo. Esse exemplo aí está muito comportado, né? Eu estou assumindo aqui que os processos estão ocupando pedacinhos pequenos, né? 7K, 8K, 5K, não é assim? Sim. Mas deixa eu criar uma confusão aqui. Vou criar uma confusão. Nessa figura aqui, sem avançar. Vamos supor que do A para o B chegue um processo de 15K. O que faz? O que vocês acham? Vamos dar uma pensada. Aqui na letra A chega um processo de 15K para o B. O que pode ser feito? Suponha que a memória está cheia. Não tenho, isso aqui é toda a minha memória RAM. Aí chegou um processo de 15K. A gente pode, que nem o Gabriel falou, pode matar algum processo aí. Ele escreveu, vou falar para ficar registrado, né, Gabriel? Bom, dá para matar alguns e entrar ele. Ele quer dizer aquele processo que eu falei, o novo, né? Mas tem que se perguntar se vale a pena. Ok. Né? Mas vamos exercitar. Como é
que eu faço para colocar esse processo? Vamos supor que ele seja um processo de alta prioridade. Ele vai ocupar 15K de memória. Ele tem que rodar. E aí? Se ele é um processo de alta prioridade, o que vai acontecer com os algoritmos lá de escalonamento, lá de CPU, papapá? Vamos supor que ele consiga entrar no CPU, aí ele vai alocar memória. Aí eu vou usar um algoritmo de que... Não. Ele falou, escolher os processos menos usados, substituí-los. Tudo bem, a gente pode aí usar um conhecimento que a gente tem um pouco já de paginação, né? Beleza. Mas olha o que está acontecendo. Sim, beleza, o raciocínio é perfeito, tá? Vocês estão raciocinando corretamente. Eu teria que criar uma maneira. De repente eu vou ter que tirar esse cara de 7K e 8K e botar o de 15 aí, né? E aí eu vou salvar contexto. Você já sabe, tá vendo? Você já sabe explicar. Salva o contexto desses caras, né? E eles vão parar de rodar porque tá precisando tomar essa memória. Mas não é substituição de página. Esquece esse negócio, tá? Aquele é página, aqui é segmentação. O que está acontecendo? Acontecendo que está chegando um processo que não está cabendo aí, de algum modo, eu vou ter que mexer tirar esses segmentos e tal. Tirar assim, realocá-los, né, esse segmento. O que acontece é que a segmentação pura, como eu estou forçando a barra aqui, né, não está deixando muito espaço para a gente pensar, né? Eu vou ter que tirar mesmo os processos, abrir espaço e colocar um aqui. Uhum. E se a gente fizesse uma coisa assim? Imagine que cada segmento desse pudesse ser uma área de memória que pudesse ser paginada. É aquela pausa. Cada área pode ser paginada? Vamos pensar aqui, ó. Imagina o segmento 4. Vamos mirar o 4. Aqui, ó. Esse aqui. Mexendo aí o mouse. Esse segmento 4. Vamos supor que... Vamos trabalhar com a possibilidade que esse segmento aqui, claro que todos os demais, mas enfim, vamos olhar para ele. Ele tem 7K Ele está ocupando 7K aqui. Tem um processo gastando 7K. E vamos supor, para facilitar a minha explicação, que esse segmento aí, ele seja de 7K, vai? Ok. E que eu possa paginar esse pedacinho aqui, ó. Esse segmento 4. Mal pensado. Paginar o segmento. Uhum. Então, eu tenho a memória dividida em segmentos. Beleza. E cada segmento é paginado. Cada segmento, imagina isso, cada segmento eu pudesse aplicar tudo aquilo que a gente já conhece de paginação. Em cada segmento. Para exercitar, suponha que os segmentos sejam de tamanhos fixos. Isso aqui não mude. Para exercitar aí a técnica, tá? Então, são fixos. Então, eu teria 7 kilobytes aqui ó, no segmento 4, de espaço total, né? Pagináveis, tratados como um sistema de paginação. Consegue imaginar isso? Escolhe os processos menos usados. É uma segmentação onde cada... Difícil, mas dá, entendi. É uma segmentação onde cada segmento é visto como um sistema de paginação. Então, aqui eu vou pegar esse 7K, vou dividir em bloquinhos de 4K não. Não ficou bom. Não tem como. Mas espero que vocês estejam compreendendo aqui. Eu tenho esse pedacinho, aí eu vou dividir esses pedacinhos aqui em bloquinhos minúsculos ou menores aqui, que são as páginas, e nós vamos fazer tudo aquilo que a gente sabe, só que nesse pedacinho aqui só. Substituir páginas, usar o endereçamento virtual e aquela coisa toda. Nesse pedacinho aqui. Vamos aprimorar esse conceito, mas fica com isso na cabeça. Tá? Por que eu faria isso? Lembra do processo de 15K? Está chegando? Uhum. Se o processo de 15K chegar, uma possibilidade seria qual? Eu ter o processo entrar aqui,
Não, vou manter o exemplo para ficar consistente, tá? Aqui, o segmento 4. Imagine que o processo de 15K, ele precisa de 15K, mas todo mundo já sabe aqui, ele precisa de 15K, mas e se eu não tiver 15K de memória? Eu uso paginação, né? Ok. Lógico. Aí imagine que o processo de 15K, ele entra aqui. Vamos exercitar. Ele entra aqui. Beleza? Tem 15K para ele disponíveis? Não. Não. Mas ele vai entrar naquele esquema que a gente conhece de paginação. E eu vou começar, então, a substituir páginas dentro desse segmento. Então, pode ser que eu tenha o processo aqui dentro do segmento 4, que está usando mais páginas e está usando menos determinadas páginas. Então, o carinha do 15K vai conseguir entrar e vai, né? Ficar lá paginando. Não é? Eu vou começar a usar páginas menos usadas do processo que já estava lá no segmento 4. Entende isso? Isso é segmentar, ou melhor, paginar os segmentos. Tá? Eu entendi, eu só não tô entendendo por que isso seria melhor do que a paginação normal. Vamos comparar? Boa pergunta. Excelente. É isso aí. É aquela tabela aqui. Ó. Tá? É exatamente. A comparação entre paginação e segmentação. Por que uma, por que outra? Né? O Gabriel diz, sim, mas e o desempenho disso? Me parece super lento. Com certeza. E tem sim, uma discussão sobre isso. Tá? Deixa eu ver o próximo. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha só. Por que a gente usaria para segmentação, usaria paginação, usaria uma abordagem que integra as duas? Parece razoável. Porque eu tenho duas abordagens e cada uma tem as suas vantagens, ou tem os seus elementos favoráveis, não favoráveis, enfim, né? Essa tabela aqui, vou pegar essa tabela aqui, né? Olha só. São considerações aqui e se usaria um ou outro. Imagine assim. O programador precisa estar ciente de que essa técnica está sendo usada. Quando eu falo de segmentação, eu imagino a memória quebrada em partes, e quando eu imagino a memória quebrada em partes, eu tenho essa visão aqui, ó. Estou chaveando aqui, para vocês verem aqui. É como se, do ponto de vista de quem está programando, o programador, eu enxergasse assim a memória. Uhum. Eu tenho um pedaço da memória que tem subrotina, eu tenho um pedaço da memória que tem a pilha, eu tenho um pedaço da memória onde roda a tabela de símbolos, onde está a tabela de símbolos, eu tenho um pedaço da memória onde está rodando uma função de raiz quadrada, eu tenho um pedaço da memória onde está rodando o programa principal. Uma visão de quem está, do usuário, programador, certo? Olha essa visão aqui, ó. Como é que, quando eu segmento a memória, eu tenho essa visão aqui. Eu tenho quatro elementos, assim, que eu tenho que trabalhar enquanto programador, e esses quatro estão colocados na memória juntos, assim. Ó, um está aqui, o 4 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Eu estou programando, igual a história do compilador, eu estou programando, e eu, o programador, tenho visão de que a minha memória é assim. A função SQRT, vocês conhecem essa, tem certeza. Né? Square root, que é a raiz quadrada, uma funçãozinha lá. Ela vai ocupar a memória. Lá o tamanhozinho dela vai ficar lá e vai rodar lá, na memória, naquele pedacinho. E o programa principal, né, que é geralmente não, quer dizer, a linguagem, a C, por exemplo, é a main, né? A função main, e que vai rodar, ela vai rodar na memória naquele pedacinho. Então, eu tenho essa visão, esse olhar, quando eu segmento a memória. Então, enxerga assim. E quando eu faço isso, né, eu preciso ter um endereçamento, como eu já falei. Então, imagine que a CPU gerou um endereço aqui que eu tenho que acessar. Tá? O que vocês acham que é o S? É o segmento. É o segmento. Então, que segmento? Vou voltar aqui. Pode ser esse, ou esse, ou esse, ou esse. Essa visão aqui, né? Uhum.
É um segmento. Então, a CPU, o endereçamento muda um pouquinho. Além do segmento, qual o segmento de memória, já que ela está quebrada em segmentos, o deslocamento dentro daquele segmento. Beleza? Então, esse segmento aqui, ó, eu vou trabalhar como... Eu vou descobrir o segmento por meio de uma tabela de segmentos. Tá vendo que a visão é sempre, chego no segmento, qual é ele, e aí dentro dele eu tenho que deslocar, andar nele, né? Até acessar o que eu quero. Eu tenho um registrador base e tenho um registrador limite. O base é onde aquele segmento específico começa. E o limite é o tamanho do segmento. Então, com o limite, eu tenho essa continha para fazer aqui. Não, não é uma continha. É uma verificação aqui, né? Uma comparação. Então, se for menor, é isso aí, Gabriel, um operador, claro. Se for menor, trap. Menor o quê, hein? Que o limite. Eu estou tentando acessar um segmento, e aí eu estou usando um endereço, né? Que é maior, no caso é null, né? Maior ou igual ao limite. Então, não posso. Aquele endereço estaria invadindo a área de um outro segmento. Ou até mesmo de um outro processo, talvez, né? Agora, se tiver ok, se aquele endereço que eu estou, do deslocamento, né? Ele estiver dentro do limite daquele segmento, então eu passo. Legal. E o base, ele é usado para quê? Para somar com o endereço de limite. Então, base é onde o segmento começa e o limite é o topo, né? O tamanho, como eu já falei, né? E aí eu consigo acessar a memória física. Certo? Reparem que, de novo, a visão que o programador tem, eu estou falando de programador, tá? É de que os artefatos, os módulos, a organização do programa dele, os artefatos estão assim na memória, organizados assim em caixinhas dentro da memória. É diferente da paginação, né? Porque na paginação não é nada disso. A memória é um endereço contíguo, único, na realidade é único, e eu não tenho essa visão mais. Eu tenho páginas que eu nem sequer controlo, eu como programador. Tá? Então essas páginas ficam sendo substituídas, etc. Né? Tudo isso é para eu falar da primeira linha da tabela de comparação. Então, o programador precisa estar ciente de que essa técnica está sendo usada, senão, a paginação é um bom modelo de memória. Se sim, a segmentação é um modelo melhor de memória. Porque a minha intenção aqui é que vocês entendam a diferença entre uma e outra, e aí a gente pode discutir como usar, etc., mas vocês têm uma visão de que uma abordagem entre as duas é bem diferente, tá? Estou conseguindo? Pelo menos para vocês? Sim. Olha outra questão. Quantos espaços de endereçamento lineares existem? Aqui já é mais conceito, né? Na paginação, eu tenho um espaço de endereço, concorda? Um espaço de endereços, né? Deixa eu falar mais claramente. Um espaço de endereço. Tá lá, é único. De 0 até 2 elevado a 32. Isso, de 0 até o máximo. Isso, né? E na segmentação, quantos espaços de endereço? Muitos. O número de segmentos, né? Legal. Então, vamos comparando as duas abordagens, né? Dali tem 0 até o máximo. Exatamente, Gabriel. O espaço de endereçamento total pode exceder o tamanho da memória física? Pensa bem. O espaço de endereçamento total, né, todo o espaço, pode exceder o tamanho da memória física? Na paginação, sim. Com certeza. Explique por quê. Por causa do jeito que ela funciona, né? Você usa o algoritmo lá para ver qual que é a parte do processo que está sendo mais usada. Claro, nós falamos demais disso, né? Então, por quê? Porque eu posso ter paginar, né? Eu vou ter trocas de página, tá? Eu vou ter sempre
o espaço de endereço virtual maior que o espaço de endereço físico, né? Mas e na segmentação, sim, também? Se ela usar paginação em cada segmento, né? Ah, eu já acabei adiantando isso, tudo bem. Mas vamos fazer o exercício? Vamos tirar essa parte aí. A segmentação, como ela é pura, daria para fazer isso? O espaço de endereçamento total pode exceder o tamanho da memória física? Não, né? Não? Não pensado. Ali está sim. É porque o conceito de memória virtual ele tá mais amplo do que a abordagem que a gente está estudando. Então é por causa da memória virtual. Agora, como que na segmentação poderia fazer? Olha, eu poderia fazer troca de processos, né? Eu poderia tirar um processo, colocar outro processo. Mesmo na segmentação, eu posso ter um endereço de segmento e aquele deslocamento, como eu falei, né? Eu posso também gerar endereços virtuais. Também daria. Né? O fato de eu a forma de eu abordar a questão, ela pode ter em prós e contras, eu tenho comparações, mas eu consigo ainda. O espaço de endereçamento total pode exceder o tamanho da memória física. Eu ainda posso fazer endereços virtuais. Com o endereço virtual, eu vou na tabela de segmentos, tabela de segmentos, eu pego o deslocamento e vou lá. Bem mais simples, na verdade, né? Vamos combinar do que a tabela de página, né? Entendeu? Mas é mais simples, mas é menos eficiente, talvez? É o que a gente está discutindo. Isso, também. Os procedimentos e os dados podem ser diferenciados e protegidos separadamente? Aqui, ó. Não. Como assim os procedimentos e os dados? Então, você tem as funções. Se você colocar a função num segmento e os dados em outro segmento, que é o que acontece aqui nessa figura, ó, aqui. Pilha de chamadas nem tanto, mas aqui, ó, tabela de símbolos. Ah, essa figura não é. Ah, eu tenho uma figura melhor. Aí talvez eu vou me perder se eu ficar procurando agora. Os dados, eles ficam num segmento, as funções de outro segmento. Se eu quero separá-los, se eu quero protegê-los, com paginação não tem como fazer esse tipo de coisa. Porque a paginação, ela não trabalha no sentido de observar assim, né? Cada coisinha no seu lugar. Não é assim? Né? Cada coisinha no seu lugar. Eu poderia ter aqui o programa fonte e aqui os dados, né? Separados e eventualmente até protegidos. Com paginação, não. Né? Sistemas de segurança utilizam memória que possui segmentação devido à segurança e como pode ser organizadas as coisas dentro do segmento se o programador souber. Sim, sim, sistemas de segurança é muito genérico, Gabriel, mas eu entendi. Utilizam memória que possui segmentação. Se você faz questão que a sua pilha de dados no sistema operacional precisa estar separado das funções, inclusive para fazer a implementação de memórias compartilhadas, de bibliotecas compartilhadas, abordar a segmentação é melhor. Lembra da história da biblioteca compartilhada? Vale a pena. Aqui, ó. É outro que... Onde é que está a figura da memória compartilhada? Não, páginas não. Não vou achar a figura. Pena. É uma... Isso acontece no presencial também. Eu vou achar aqui a figura. Uma figura sobre bibliotecas compartilhadas. Nós falamos na aula anterior. Onde que está? Puxa vida. Devia estar aqui. Então, quando eu tenho bibliotecas compartilhadas, as bibliotecas, se determinada biblioteca, por exemplo, é colocada numa área de memória segmentada, e mesmo que as funções, ou determinada função, ou as funções da biblioteca fiquem separadas da memória, eu posso atualizar essa biblioteca compartilhada sem afetar os programas que usam a biblioteca compartilhada.
Isso é interessante na segmentação, na abordagem da segmentação. Então, uma determinada biblioteca que vocês usam lá, que na C, né? Por exemplo, fala uma biblioteca aí que vocês usam muito na linguagem C. Qualquer uma. Aquela biblioteca talvez, eu acho. Hã? STDIO e IO, né? Standard I/O, né? Isso, a Standard Lib. Imagine essa biblioteca, quando você carrega o programa sobe, né? E começa a rodar. E a tabela de símbolos aqui, ó. A tabela de símbolos tem essas bibliotecas que vocês vão usar no programa. E no texto-fonte, né? Então, eu tenho lá os símbolos referentes às bibliotecas. Quando o programa começa a rodar, as bibliotecas têm que ir para a memória, claro. Então, se a memória é segmentada, a determinada biblioteca ela fica na memória, e mesmo em tempo de execução, o programa está executando, claro, ele vai naquela área lá é preciso ir lá naquela área onde está a biblioteca compartilhada, acessar as funções. E uma eventual mudança até no código-fonte, uma recompilação, não demanda mais essa mudança na biblioteca compartilhada. Por quê? Porque ela está num segmento específico de memória. Ela pode até continuar ali. Tá? Então, para proteção, para compartilhamento de dados, para compartilhamento de bibliotecas, que é o exemplo que eu dei, o uso da abordagem de segmentação de memória é mais interessante do que de paginação. E mais simples. Né? Agora eu me perdi, né? Mas eu quero aquela tabela. Então está aqui. Ó. É isso que nós estamos falando, um pouco disso. Ó, os procedimentos e os dados podem ser diferenciados e protegidos separadamente. Então, em compaginação, não. A gente viu como ele é mais complexo até, né? E eu estou trabalhando em blocos. O máximo que eu consigo é proteger uma página, mas não é isso. Né? Tem um bit de proteção, mas não é exatamente isso que nós estamos falando. Né? E na segmentação, sim. Olha o outro. As tabelas com tamanhos variáveis podem ser acomodadas facilmente. Na paginação, acomodadas não é a palavra, né? É claro que vai funcionar, né? E tabelas? Esse exemplo de tabelas aqui. Tabelas é, no caso aqui, são dados que podem, uma tabela de dados que podem aumentar, diminuir, ou essa tabela, né? E quando eu estou trabalhando com segmentação, o segmento, ele é flexível também. Eu não estou falando de segmentos fixos, de forma nenhuma. Então, nós estamos voltando lá no tempo da pedra, lá, não é esse. Esses segmentos também são elásticos, vamos falar assim, né? Então, eu consigo, coloco a tabela ali, e a tabela aumenta e diminui, uma tabela de dados, né? E ela continua no segmento. Paginação não tem nada disso. A gente sabe, é tudo bloquinhos quebrados, que entram e saem da memória, né? Então, não é fácil. O compartilhamento de procedimentos entre usuários é facilitado? Nós já falamos sobre isso, né? Procedimentos aqui são módulos, né? São subrotinas, pedaços de código, né? Funções, procedures e tal. Compaginação, não. O compartilhamento é mais doloroso, dói mais, né? É mais complicado. Aqui é mais simples. Por que essa técnica foi inventada? Vamos ver, vamos analisar aqui a frase. Aqui. Na paginação, para fornecer um grande espaço de endereçamento linear, beleza, né? Sem a necessidade de comprar mais memória física. Quer dizer, esse é o princípio número 1 aí da paginação. Há outros motivos, né? Sim. E da segmentação, para permitir que programas e dados sejam quebrados em espaços de endereçamento logicamente independentes, bem diferente desse, né? E para auxiliar o compartilhamento e a proteção. Tá bom? Posso perguntar isso depois? Escrever isso aí na prova aí. Pois é, vou fazer uma série de perguntas. Eu colocar
um cenário assim e a gente discutir. Mas pode ser aqui, não precisa ser em prova, não. O Multics é um exemplo que é bom de falar, porque ele mata aí com um exemplo que eu estou falando de segmentação com paginação, tá? O que o Multics fez e os sistemas operacionais até implementam, tá? Muitos deles. O autor até coloca ali, fala do Multics, e que o Multics realmente ele foi um sistema que deixou um legado assim, de conhecimento. O Multics não existe mais, né, enquanto sistema operacional, mas ele rodou por cerca de 30 anos. Ixi. Eu estou rodando aqui nos anos 60. Na primeira aula eu até comentei isso, estou lembrando do Multics. Porque o Multics é um sistema que trouxe muita... É um sistema visionário, né, e algumas características dele permanecem, né, até hoje. Eu estou procurando aqui só o trecho onde o próprio autor cita isso. Um segmento de página, não é isso? Tá aqui, ó, isso mesmo. As ideias envolvidas pelo TIC são válidas e úteis agora, como se estivessem em 1965, né? Foi o primeiro artigo publicado dele, né? Ele já colocou de forma muito robusta a arquitetura de memória virtual e tal. Então, e ele aqui é legalzinho para a gente entender um pouco mais, com mais profundidade, essa ideia de segmentos paginados. Tá? Olha essa figura aí. Vou pegar essa aqui. Como eu fiz um contexto, eu acho que vocês vão pegar rápido aí a ideia. Olha aqui. Qual é a melhor figura aqui nesse caso? Olha essa letra A. Vamos por partes, né? Vamos quebrar aqui em partes. Repare que aqui tem, de 36 bits de tamanho, né, eu tenho um descritor de segmentos. Então, cada descritor de segmentos, ele tem essa estrutura aqui, ó. Aqui embaixo, na letra B. Ó. Olha o que é um descritor de segmentos. Ele tem o endereço da memória principal, da tabela de páginas. Ele tem um tamanho do segmento em páginas. Tem um bit aqui do tamanho da página. Tem outro bit aqui para indicar se o segmento está paginado ou não paginado. E tem alguns bits que importam e bit de proteção. Vamos dar uma olhada na figura, que essa figura aqui é melhor para isso. Olha, cada bit, como eu falei, né? Cada segmento tem um descritor com essa cara aqui, né? Com esse desenho. E ele tem um endereço da memória principal, ou seja, da memória física, da tabela de páginas. Então, repare que ele está apontando aqui, ó, para uma tabela de páginas do segmento 3. Cada segmento tem sua própria tabela. Cada segmento tem a sua tabela de páginas. Agora, qual que é o detalhe? Essa tabela de páginas não necessariamente está na memória física. Certo. Complicação. Né? Que aí eu tenho aquele segmento eu preciso... Imagine lá que eu tenho um programa, está endereçando, aí ele deu, como a gente já olhou, um determinado segmento, o deslocamento. Aquele segmento específico, eu consigo, então, encontrar uma tabela de páginas. Porém, se essa tabela de páginas não estiver na memória física, ela tem que estar. E aqui está o bit, ó, que indica isso. Ó. O segmento está paginado ou o segmento não está paginado. Né? Então, pode ser que aquele segmento não esteja paginado. Ou seja, aquelas páginas não estão na memória física. Se não estiverem na memória física, eu vou ter que trazer aquelas páginas para a memória física. Nessa área aqui. Aliás, não é nem nessa. É na área onde estão as páginas. E aí eu posso, então, implementar algoritmos de substituição de páginas. Isso para o caso do segmento não estar paginado. Ó, repare, essa página aqui. Essa parte aqui. Certo? Então, achei o segmento. Fui lá naquele segmento, ou no descritor.
As páginas do segmento estão na memória RAM? Estão. Então, beleza, consigo usar. Não estão, ou determinadas páginas não estão, eu vou ter que fazer substituição. Mas eu vou substituir nesse contexto do segmento. As páginas não ficam, elas não substituem as páginas, determinada página não substitui páginas de outro segmento. Tudo é feito no contexto segmentado, ou seja, por segmento de memória. Certo? Mas nem todo segmento é paginado, né? Nem todo segmento é paginado. O que quer dizer paginado? Porque às vezes não precisa. Sim. Às vezes eu tenho um segmento que tem lá os dados. Tá bom, tem os dados ali. Mas os dados estão concentrados ali, estão naquele segmento, não necessariamente paginados, ou seja, eu consigo usá-lo normalmente sem paginação. Quando é que eu vou precisar dessa paginação? Quando eu começar, quando dentro daquele segmento eu não tenho mais espaço, que é o motivo de ter paginação. Sim. Né? É isso aí. Bem, deixa eu pedir socorro aqui para o meu slide. Então, os descritores de segmentos apontam para a tabela de páginas, já falei isso, né? E o descritor de segmento, números indicam tamanhos dos campos. Tá bom, isso aqui não é relevante, não. Esses segmentos são fixos ou eles são dinâmicos? São dinâmicos, são dinâmicos. Aqui eu tenho um determinado número, mas eles não são pré-fixados. Se eu não entendi o que você está falando. Não, os segmentos são ajustados, eles vão mudando de tamanho, tanto que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho um descritor, eu lembro disso. Aqui, ó, tamanho do segmento em páginas. Não, aqui no caso é o tamanho de cada segmento. E eu tenho agora eu não tenho certeza, hein? Precisava checar isso. Se cada segmento tem o mesmo tamanho e se eles são pré-determinados. Tá aí. Isso aí eu já vou dar uma checada, não tenho certeza. Mas, de qualquer modo, cada um vai apontar para um endereço de página, né? Repare aqui, ó, endereço dentro do segmento. Eu tenho o número da página e tenho o deslocamento dentro da página. Ainda tem isso ainda. Então, repare, eu preciso, como é que é o endereço virtual de 34 bits? Não é só o número do segmento, é aquele deslocamento. É o número do segmento, acompanhado do número da página. Claro que é o número da página que é parte desse segmento, né? E o deslocamento dentro daquela página. Então, o endereço é um pouquinho mais complexo. Tudo isso para dar aquela noção de quebrar a memória em partes. Tá? É isso aí. Essa figura, ela reforça a maneira como é convertido o endereço. Então, olha aqui. Aqui está a tabela de descritores, né, com os números de segmentos. São os vários segmentos. Beleza. Esse descritor aponta para uma página. Né? Dentro daquele segmento tem uma determinada página que eu quero acessar. Mas, para isso, naquele segmento eu tenho uma tabela de páginas. Aquela tabela de páginas eu tenho um frame. Aquele frame, com ele, eu ainda tenho que achar o deslocamento. Né? Que aí eu tenho o tamanho, que é o tamanho da palavra no multipix. Eu não vou lembrar qual é o tamanho da palavra do multipix, mas está no texto. E aí eu tenho deslocamento dentro daquela página. É esse endereço virtual aqui. Complica um pouco, né? Vocês verem que para tentar juntar as duas abordagens, né? Para ter as vantagens de segmentar com as vantagens de paginar, né? É isso. Sim. Fica caro. Tá? Claro, sem dúvida. E quanto ao desempenho, acho que o Gabriel alertou lá atrás, já sacou lá atrás, né? Como desempenho. O Multics, ele na época ele usa, foi o primeiro sistema, um dos primeiros, o primeiro sistema, até onde eu entendo, o primeiro sistema que usou TLB, que é aquela tabela lá vocês lembram, né? Uhum. O TLB que eu tento fazer uma espécie de cache, né? Sim. Antes que eu parta para o mapeamento da MMU, etc., a TLB guarda as páginas, né, mais usadas e tal. Então,
a segmentação de compaginação do Multics, ele tenta diminuir essa perda de desempenho por meio da TLB. Olha como a TLB é um pouquinho diferente. Tem o número de segmento, tem a página virtual e tem a moldura. Então, ela é um pouco mais claro, né? Porque o endereço é isso aqui, né? O endereço, ele tem um número de segmento, tem a página virtual e tem a moldura da página. Não. Tem um número de segmento, tem a página e tem o deslocamento. Mas no caso da TLB, eu preciso, com o número de segmento e a página virtual, eu já vou achar direto a moldura. Vai ir para lá direto. E uma forma que ela usou, o motivo usava na época para diminuir um pouco essa perda de desempenho, é ter uma TLB que conseguisse ir lá direto na página, sem passar por toda aquela transformação de endereço e tal. Né? Isso aí. Deixa eu ver o que é mais relevante aqui, para a gente fazer o fecho. Que eu marquei aqui em amarelo. Primeiro sistema. Eu marquei aqui, chama atenção, né? Este foi o primeiro sistema a ter uma TLB. Né, que hoje é frequente em toda a arquitetura. Os programas que trabalham. Tem um comentário aqui falando sobre o Working Set. Os endereços de 16, mais recentemente, quais foram mantidos na TLB. Programas com Working Set foram menores que o tamanho da TLB. Tá. Aí é um comentário aqui que ele diz aqui, olha, o TLB funciona bem, ele fala antes, né? Mas programas cujo Working Set, lembram o Working Set? Lembro. O Working Set, deixa eu falar uma coisa aqui. Ele está falando do Working Set aqui, mas não é o Working Set, o algoritmo do Working Set. Tá? O Working Set é um conceito. O Working Set é um conjunto de páginas, né? Que estabelece um conjunto de páginas mais usadas por um processo e que tem pouca mudança, né? Ocorrem poucas faltas de página. Então, se esse workset for menor que o tamanho da TLB, aí ele comenta aqui que se atinge um equilíbrio com esse endereçamento aqui do workset inteiro na TLB. E roda com eficiência. Agora, por outro lado, aí vai acontecer de ter muitas TLB faltas de TLB faults. O que é uma TLB fault? Achei na TLB, claro, né? Achei na TLB, não encontrei, aí eu vou ter que fazer toda aquela análise aí, toda aquela transformação de endereços, né? Faz sentido, claro. Aí, é porque já está dominando, por isso que faz sentido. Claro, é isso aí. Muito bem, gente. Segmentação é isso, essa comparação que eu fiz com vocês aí, ó, para a gente entender, né, como é que funciona uma com a outra. Agora, o que usa mais, né? Eu vou fechar esse assunto aqui com uma parte. Tem uma discussão, eu até marquei aqui para vocês estudarem no tempo de vocês, uma discussão sobre o gerenciamento de memória, segmentação e patinação do Intel 1866. Né, que tem toda essa discussão que ela usa segmentação com paginação, essa arquitetura. Intel 1866 já é mais recente, né? Vocês já usaram algum 86? 286, 386, 486, Pentium. Nada, né? Não, vocês estão acho que não. Louco. Pois essa é a discussão aí de gerenciamento de memória. Pentium, eu não vou falar o que eu usei, não, senão eu vou ficar parecendo velho demais. Eu já estou parecendo velho. Mas eu já falei aqui que eu já usei. Eu já usei computador de 8 bits, então... Os SEOs atuais, eles se baseiam no Multex, Multics, atualmente? Segmentação com paginação. O Linux, o Windows, tudo tem uma abordagem híbrida, certo? Mas é claro que a paginação, vocês viram o tempo que a gente gastou para estudar a paginação? Quer dizer, a
paginação é o modelo presente nos sistemas operacionais, viu pessoal? Não tem. É o presente, é o que funciona. Tanto que eu marquei aqui, vou comentar aqui no finalzinho, ó, acho que vale a pena, né? E até olhei esse artigo aqui para confirmar o autor afirmando aqui, né? Que é o seguinte: pesquisa, né? A pesquisa no gerenciamento de memória, né? As coisas estão muito resolvidas já na área, né? E é isso que ele comenta. Então diz aqui que o sistema de gerenciamento de memória tradicional, especialmente os algoritmos de paginação para CPUs monoprocessadas, um único processador, né? Já foi uma área frutífera, assim, muito aquecida, né, de pesquisa. Mas que hoje está, né, aquele uso fala que to have largely died off, pelo menos em termos de tempo geral, ou de propósito geral. É uma área que cresceu muito, né? E as pesquisas hoje já não são tão intensas mais, estão com muita coisa já resolvida nessa área. Né? Sim. Ele cita aqui a paginação em SSDs, né, que o princípio segue o mesmo princípio, e a pesquisa em paginação ainda segue, fala aqui, né? Mas ele mais em sistemas mais recentes. E aí ele cita, claro, né, smartphones, tablets, porque a gente tem o problema de pouca memória, né? Sim. Apesar que o hardware, vamos combinar, né, gente? É visível, o hardware, a capacidade de memória está aumentando, né? A disponibilidade de memória está aumentando, mesmo para equipamentos pequenos. Mas nós não podemos esquecer, né? Não está escrito aqui, mas vou comentar sobre a internet das coisas e as soluções da internet das coisas, que está exigindo a gente programar em dispositivos muito pequenos. Isso está exigindo mais dos sistemas, né? E está exigindo mais de gente, implementador, programadores, e usar bem esses dispositivos tão minúsculos, às vezes, eventualmente, né? Pequenos sensores ou atuadores, né? E há soluções, inclusive, quando se fala de computação em nuvem, computação em névoa, que tentam tirar, fog computing, né? Que tentam tirar a carga dos sistemas da nuvem e distribuir mais em outros níveis, né? Esse é um belo assunto. Aliás, ontem teve se vocês puderem ver o vídeo, está lá no YouTube, no canal do IF. Ontem um aluno de doutorado apresentou explicou isso aí que eu estou falando agora, sobre computação em nuvem, computação em fog computing, como é que estão as pesquisas nessa área. E aqui tem muita relação com a internet das coisas. Primeira vez que eu ouço esse termo de névoa. Hã? Primeira vez que eu ouço o termo de computação em névoa. Primeira vez? Não, então vale a pena, cara. Vou dar se você tiver tempo, lá no canal do IF ontem, porque toda segunda-feira, 6h30, eu estou fazendo eu chamo alguém para falar de um assunto do grupo de pesquisa que eu coordeno, né? Dos alunos lá, doutorado, mestrado, que eu estou orientando, né? Aliás, vocês estão convidados, viu, participar do grupo. Fazer um PFC, fazer um BIBIC, né? E dá um pulinho lá na playlist. Tem uma playlist no canal do IF, já tem 10 palestras lá e discussão no grupo de pesquisa. E ontem foi sobre isso, computação em névoa. Repetindo para você, então, viu, Daniel, os demais. Chama fog computing. Porque a cloud computing, ok, né? Assim, no sentido assim, a gente conseguir processar em nuvem, entregar serviço sob demanda, e etc. Mas vários serviços não conseguem ser tratados pela nuvem por conta da distância física mesmo. Então, você tem os cloud data centers que estão longe fisicamente, e aí eu tenho um delay muito grande. Então, eu preciso fazer com que esses dispositivos, que geram muitos dados, por exemplo, tablets, smartphones, os dispositivos de pequeno tamanho, né? Sensores estão gerando dados, eles eventualmente podem demorar muito a chegar na nuvem, ser processados e eu ter um retorno. Então, a fog é meio que um degrau, né? Entre o seu dispositivo que está aqui, que a gente usa, que está gerando dados, certo? E a nuvem. E aí tem toda uma pesquisa. Eu acho que eu já ouvi isso aí, na verdade. Eu já ouvi alguém falando sobre isso, já, uma palestra.
Então, Nesse dá sentido. uma olhada lá, às vezes vale a pena se interessar pelo assunto, que a gente está. Esse rapaz que está fazendo doutorado, está estudando isso, e isso vai puxar outras pesquisas no grupo também, tenho certeza. De Uhum. aplicações em saúde, principalmente, né? Certo? Pessoal, eu estou, assim, dentro dos meus planos nesse contexto remoto, viu? Nesse mundo remoto, eu estou encerrando esse inicialmente de memória. E conseguimos passar por praticamente, não é tudo, porque esse também não é o propósito, não é pegar todo o assunto, esgotar, e seria inviável, né? Mas eu acredito, na minha visão aqui, nós fizemos um bom recorte, viu? Um bom recorte inicialmente de memória, com vários assuntos tratados, alguns com nível de detalhe importante, né? E tem os problemas para resolver, né? Vocês têm agora, então, portanto, ó, todos os 50, a lista de exercícios aí, ó. E 55 problemas para resolver. Vamos começar? Vamos começar agora? Vocês estão com tempo? Nós vamos ficar até. Tá ai, bom. ai. Na realidade, eu costumo sempre no curso marcar alguns e pede para fazer, a gente discute, né, e tal, né? Uhum. Eu posso fazer isso em outro momento, eu não cheguei a marcá-los, tá? Mas eu posso fazer, não são todos, mas fazer alguns exercícios desses é bom, fixa, né? É importante os problemas, né? Tá bom? Tá certo. Certo, Gabriel? Beleza. Vocês continuam me ajudando demais, né? E eu vou reforçar o convite, viu, gente, para na próxima começar um assunto novo. Arquivos agora, né? É file system. Mudar de assunto. Vocês vão ver que mudar de assunto é curioso, mas muda de assunto. Eu tenho uma experiência nesse assunto. É mudar de assunto, mas o assunto continua. Quer dizer, vocês vão ver que Essa foi essa muito continua bom. mesmo. É curioso, porque a gente fala de sistema de arquivos, mas muitas das técnicas discutidas lá em processos, lá em memória, elas voltam aqui. Uma outra roupagem, assim, porque nós não vamos falar mais de memória e arquivo, ó, memória e processo diretamente, mas ele volta, porque as técnicas são semelhantes, né? Então, é um assunto bem bacana também, arquivos, porque é uma coisa muito... isso aí, Gabriel. Pô, perfeito, cara. É uma construção de as bases são as mais importantes. Exatamente. Se você me perguntar agora, professor, o que eu tenho que saber de sistemas operacionais? No mínimo. São três coisas. No mínimo. Processo, memória e arquivo. Essas três coisas. Por quê? Porque as três coisas são, na realidade, abstrações. Elas não existem, não, viu? Ela falou, nossa, agora você falou, agora eu estou estudando uma coisa que não existe. Mas é abstrato, né? Você fala assim, processo. Processo é uma abstração, né? É um conceito que nós criamos para conseguir compreender a complexidade de um sistema. E memória é a mesma coisa. Se a gente não trouxesse para o nível da abstração, que é aquele olhar assim, abstrato sobre o que é concreto, quer dizer, a memória está lá, né, cara? Você abre um computador, está lá os pentezinhos de memória lá. E aí? Eu tenho que abstrair esse negócio, criar uma abstração, né? E trabalhar em cima dela. Os processos, a mesma coisa. E a outra abstração muito forte, muito assim, semelhante na ideia de processo de memória é esse aí, ó, de arquivo. Porque um arquivo, de novo, é uma abstração. Aí, como é que vamos fazer? Criar arquivo? Tá. Não lembra a ideia de criar processo? Né? Criar processo é uma coisa, criar arquivo é outra, eu entendo, mas eu tenho que criar arquivos. Esses arquivos têm que ser apagados, não é? Esse Sim. arquivo muda de nome. Pô, é uma abstração, porque no final das contas é tudo bit lá no disco, ou no seu dispositivo de secundário, né?
É tudo bit, blocos espaço de endereço lá no disco. E dá uma pensada comigo, antes da gente ir embora hoje. O espaço de endereçamento da memória, a gente discutiu bastante, né? E no disco, também tem espaço de endereçamento, não tem? Mesma Sim, coisa, cara. claro. Então, eu tenho que ter um endereço para ir lá no disco. E entre os arquivos também vão me ajudar a abstrair isso. E um arquivo, ele tem que ser armazenado, lógico, né? E eu até adianto uma coisa aqui que eu não sei se eu separei o slide, acho que não, mas bem bacana, assim, que é a ideia de por que eu preciso de arquivo? Falar, mas eu vou discutir para que eu preciso de arquivo? Mas essa é a base, né, que você comentou, né, Gabriel? É a base, né? Pô, eu só vou pensar nisso porque eu tenho que armazenar uma grande quantidade de informação. Olha só como as coisas da base, ela nos ajudam em ciência da computação, né? Se você pensar num processo rodando, ele tem um espaço de endereçamento em memória e, obviamente, eu guardo dados em uma memória volátil, claro. Enquanto o processo está rodando, os dados estão lá, no espaço de endereçamento do processo. Tá, mas mesmo que eu quisesse guardar tudo isso, eu não caberia todos os dados lá, óbvio. Esse é o primeiro motivo, tá vendo? É óbvio, mas é o primeiro motivo. Eu não consigo armazenar tanta informação em espaços de endereços virtuais que o processo endereça lá para a memória. Não tem como. Então, é um primeiro grande motivo. O segundo grande motivo é que a informação ela tem que sobreviver, né? Olha aqui, must survive, né? Ao término do processo. Ora, você está rodando, né? O processo acabou, o que aconteceu com a informação que o processo gerou ou manipulou? Vai embora junto? Tem que armazenar em algum lugar, né? Não, professor, mas isso é muito óbvio. Tá, mas eu gosto de coisas óbvias também. O que é óbvio, a gente sabe a origem, né? Qual que é o nome que se dá para esse número 2? Você sabe, tem uma palavra que a gente usa de forma frequente, esse número 2 aqui. A informação deve sobreviver ao término do processo que a utiliza, né, que utiliza aquela informação. É uma palavra que a gente usa o tempo todo, no cotidiano, que é isso aqui, é o conceito, né? Esse aqui é o conceito dessa palavra, que é persistência. Persistência. Sim. Você fala, persistir não dá. Não, tem um framework de persistência. Tem não sei o que persiste. Persistência? Ah, não, persistência é usar um banco de dados. Não, persistência não é usar um banco de dados. Não. Banco de dados é a ferramenta para prover um conceito chamado persistência, que é esse cara que está aqui. O que é persistência? É toda a informação manipulada por um processo, criada, manipulada por um processo, né, que continua a existir mesmo depois que o processo termina. Isso é persistência. A forma que você vai implementá-la, aí é outro problema, né? O terceiro motivo de falar de arquivos, múltiplos processos têm que ser capazes de acessar a informação de uma vez, né? Então, aquela informação está lá, eu vou ter múltiplos processos. E a gente já falou disso um pouquinho, né? Tem a ver com concorrência, né? Então, se eu tiver um arquivo, um file, eu consigo ter múltiplos processos acessando aquele arquivo, né? A gente começa essa conversa na próxima. Tá bom? Certo. Acho que por hoje está de bom tamanho. É isso aí, gente. Na próxima eu vou mandar a agenda para vocês, tá? Começar esse assunto aí. Show de bola? Então tá. Obrigado a você, Gabriel. Daniel, tudo bom? Tudo certo, né? Tudo. Então tá. Falou então. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, um abraço. Até lá.